pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio e hoje vamos conhecer o relatório interativo. O relatório interativo ele é uma versão melhorada do relatório clássico. No relatório interativo, o usuário final consegue fazer uma interação junto com o relatório, inclusive fazendo posicionamentos de atributos, pesquisa de alguns campos. Então ele é um relatório muito mais versátil. O relatório clássico também tem o seu valor, também é um relatório muito bom de ser usado, mas o relatório interativo ele traz para a gente um poder de interação muito maior com o usuário. Vamos conhecer esse relatório, que é muito fácil de criá-lo na prática. Vamos lá. Eu vou criar aqui um relatório do tipo interativo. Aqui eu tenho um relatório número 10, então eu vou colocar aqui como número 20. E aqui eu vou chamar relatório interativo de cliente. Aqui vai ser um relatório com o modo da página no estilo normal. E aqui eu vou escolher a tabela que eu vou utilizar, nesse caso, a tabela de clientes. Aqui eu posso já também fazer alguma customização com relação à navegação dele. Eu não vou mexer por enquanto nessa parte. E clico aqui em criar. Pronto. Automaticamente ele já apresenta para mim o relatório. Eu vou clicar aqui em executar para mim ver como que ele ficou visualmente essa criação. Pronto. Diferente do relatório clássico, o relatório interativo ele já apresenta para mim aqui um menu de pesquisa. Eu vou inclusive abrir aqui também o relatório clássico, numa outra guia, para a gente comparar. Então repare que no relatório clássico eu tenho as mesmas estruturas de atributos, mas eu também consigo fazer ali uma pesquisa. Enquanto no relatório clássico eu não consigo fazer uma pesquisa no atributo, apenas clico no label aqui, o nome da coluna, e ele automaticamente faz uma ordenação para mim. No relatório interativo, além de eu ter uma pesquisa diretamente por aqui, eu consigo clicar num atributo e fazer uma pesquisa específica daquele atributo. Então olha só, eu vou pesquisar esse nome aqui de duas formas. Eu posso pesquisar por aqui, desse jeito, onde vai pesquisar esse texto num conjunto geral aqui dessa minha página, ou eu posso fazer a pesquisa diretamente por aqui. E o que acontece na prática? Ele faz um filtro diferente. Vejamos, quando eu faço a pesquisa diretamente aqui pelo e-mail, clico no atributo e só dou um Enter, ele vai aplicar aqui, olha, um filtro em cima diretamente do atributo, utilizando aqui a opção contém, ou seja, é uma opção ali com like, ela não é o igual. Quando eu faço a pesquisa, seleciono e depois eu clico no atributo, ele aplica um filtro que é o igual. Ou seja, se eu pesquisasse no modo contém só dessa forma aqui, olha, ele também pesquisaria. Agora, quando eu clico aqui no próprio filtro e eu mudo aqui para igual, isso já não vai funcionar, porque seria como fosse fazer uma consulta, uma query. Na prática, por trás é isso que ele faz, e ele tenta pesquisar aqui pelo valor exato. Dessa forma aqui, quando eu seleciono o tipo contém, ele faz essa aplicação utilizando um padrão de like. E quando eu pesquiso por aqui, dessa forma, ele automaticamente aplica o filtro contém, nem tendo a possibilidade de escolher se eu quero contém, se eu quero like ou algo do tipo. Então nós temos dois filtros nesse relatório interativo: o filtro aplicado coluna a coluna, ou o filtro que eu posso utilizar aqui. Além disso, esse relatório ele tem ali uma variação e uma opção ali de criação e customização do próprio relatório muito alto para o usuário. Vamos lá entender um pouco melhor sobre quais são os mecanismos e os atributos que nós temos nesse relatório. Primeiro, a questão de
nomeação aqui dos labels do atributo, eu preciso ainda continuar fazendo por aqui. Então eu consigo selecionar todos aqui atributos e colocar centralizado, igual eu tinha feito no anterior. Nome, e-mail, telefone, data de nascimento. Só vou arrumar aqui os labels para poder ficar mais correto. Arrumando os labels. Cidade, país também, vou adicionar só o acento aqui no i. Data de cadastro. Criado em, tá ótimo esse nome, criado por. E esse aqui também. Legal, então aqui eu tenho o meu relatório atualizado. Agora, com esse meu relatório atualizado, eu consigo agora criar variações a nível de usuário ou customizações que vão servir para os demais usuários. Vamos conhecer isso aqui agora. Esse relatório, ele já está com as colunas definidas na ordem que foi criado a primeira vez o relatório. Toda vez que eu mudo aqui fora de ordem, eu mudo aqui a ordem das colunas, elas não são afetadas aqui no meu relatório. Então olha só, eu coloquei o atualizado por fora de ordem, de propósito, propositalmente, e o atributo continua aqui no final. Por quê? Isso aqui o que importa é a ordem de criação e a manipulação da ordenação dessas colunas, elas precisam ser através aqui das ações. É onde a gente vai agora explorar e conhecer um pouquinho melhor essas ações. Então vamos conhecer um pouco melhor o que eu consigo customizar a nível de usuário e a nível global também. Então vamos lá. Toda vez que eu estou logado na aplicação no modo desenvolvedor junto com a aplicação onde me aparece essa barrinha aqui, significa que eu posso fazer uma customização, salvar e deixar disponível essa customização do relatório em si a nível global, ou seja, a nível primário, secundário e disponível para todos os usuários. Toda vez que eu não estou logado aqui diretamente na aplicação, tudo que customizo, elas vão virar visões e tipos de relatórios ali para mim, a camada minha principal de visualização, customizada somente para o meu usuário. Então a gente vai explorar isso agora. Então vamos lá. Primeiramente, se eu precisar fazer aqui uma ordenação, alguma mudança com relação à coluna, vamos lá. Clico aqui em ações, coluna, e aqui eu consigo fazer um posicionamento. Então por aqui eu consigo mudar a ordem aqui da coluna, igual eu fiz essa inversão. E se eu quero que essa inversão eu salve isso e ela fique nativo para todos os usuários e além da minha seção que eu estou logado aqui, eu preciso clicar aqui em ações, relatório, salvar relatório. Então vamos lá novamente, cliquei em ações, relatório, salvar relatório. Toda vez que eu faço isso, ele sempre vai me perguntar aqui essas duas opções. Se vai ser um relatório nomeado significa que se eu criar ele vai ter um efeito somente na minha seção. Aliás, na minha seção não, somente para o meu usuário. Ou eu posso clicar como uma configuração padrão. E veja, quando eu escolho o padrão, se eu coloco como principal, ele vai mudar no principal. Ou eu posso criar aqui uma alternativa. Então eu vou colocar aqui um relatório 2. Automaticamente eu habilito aqui agora dois padrões de relatório. O primário é o que eu já tinha antes, e agora eu também tenho o relatório 2, onde eu mudei aqui a coluna, e aqui no primário eu quero voltar o que estava antes. Como que eu faço isso? Clico aqui novamente em ações, relatório, redefinir. Então veja, eu redefini somente no primário porque eu não tinha salvo ainda. Quando eu escolho agora o relatório 2, ele está com alteração aqui realizada. Olha só, o atualizado por e o atualizado em, eles mudaram de ordem. E eu consigo aqui depois fazer aqui outras alterações. Por exemplo, a data de atualização, na verdade eu não quero nem apresentar esses dois atributos. E eu quero salvar. Então eu clico aqui, né? Aliás, eu só mudei aqui a opção. E agora eu quero salvar isso. Como que eu faço? Novamente, clico em relatório, salvar. Vou salvar aqui como relatório alternativo, o mesmo nome do relatório 2. Aplico essa informação e ele vai sobrescrever o anterior. Então para o relatório primário, vamos lá. Eu tenho aqui todos os atributos.
para o relatório 2, eu tenho um atributo, eu não tenho os atributos de atualizado em e o atualizado por. E eu consigo agora fazer também mais customizações nesse tipo de relatório interativo. Primeiramente, eu consigo fazer um efeito bem legal, que é esse aqui, olha. Clico aqui no país, por exemplo, vou clicar aqui no primário, que tem mais campos. Clico aqui no país e eu quero fazer uma quebra do relatório. Então, ou seja, eu faço aqui, olha, até passando o mouse, ele vai trazer para mim aqui qual que é o significado dessa informação. Então, quebra de controle. Quando eu clico nessa quebra de controle, automaticamente, se eu tivesse países distintos aqui nessa tabela, automaticamente eu teria ali uma quebra por país. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai atualizar essa informação aqui só para ter essa informação, uma visualização mais clara do efeito que esse atributo vai nos proporcionar. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em SQL Workshop. Vou vir aqui fazer uma query na tabela de clientes. Vou selecionar aqui país igual N/A. E agora eu vou também limitar o número de atualizações que eu vou fazer a cada update. Vou fazer alguns updates para poder ter um efeito um pouco mais elaborado. Então vamos lá. Fazer um update. Opa. Primeiro só montei a query ali, o select, para poder ficar mais fácil. Então vamos lá. Vou escolher aqui agora o país e eu vou colocar aqui o nosso Brasil. Então agora eu tenho 3 registros, né, que tem um país escrito Brasil. Vou colocar aqui os países aqui da América Latina, na América do Sul, Argentina, pode ser também aqui Chile. Atualizei mais 3. Vamos colocar aqui também o Uruguai. Pronto, eu tinha 10 clientes, aliás, eu tinha 10 cadastros, atualizei 3 e o último sobrou só um único registro. E isso aconteceu porque eu estou filtrando aqui sempre somente o que está igual a NA, para justamente não ficar atualizando as mesmas informações. Então quando eu clicar agora aqui no botão IR, ele é um pesquisar, ele automaticamente pesquisa, ou eu poderia fazer um F5. Então vou utilizar aqui o IR, onde ele vai atualizar somente o relatório. Isso é muito legal também. Então veja, como eu já tinha feito a quebra aqui do atributo, vamos lá. Ó, tirei aqui o atributo está aqui. Vou clicar aqui agora nesse Control Break, né, o quebra de controle. Automaticamente o país ele deixa de ser colunar e ele começa a funcionar no formato de linha. Então aqui eu tenho os países, aqui ele já faz automaticamente uma ordem alfabética, então isso é bem legal também. E agora eu tenho essa quebra. Então esse é um relatório muito legal, onde o usuário consegue exportar ele para outros formatos também, que é o próximo ponto que eu vou apresentar. Então esse relatório ele é muito útil, porque ele é um relatório que ele consegue ser exportado para Excel, inclusive com essa quebra de informação. É um relatório que funciona muito bem ali, a quebra, a exportação para PDF. Então é um relatório que ele vai permitir ali fazer um nível de customização muito legal, e entregar uma parte visual muito bacana para o usuário final. Então, esse relatório ele é sensacional, show de bola por conta disso. Eu consigo inclusive implementar mais quebras em cima desse atributo. Por exemplo, eu poderia fazer aqui uma quebra por cidade também. Automaticamente, se eu aplico essa informação, ele vai juntando, ó, país e cidade. Se tivesse país e cidade diferentes, automaticamente ele seria, por exemplo, país Brasil, cidade São Paulo, país Brasil, cidade Rio de Janeiro. Automaticamente teria uma segunda quebra para o país Brasil. E aí, é claro, eu também consigo fazer o que é bacana.
salvar essa informação. Então eu vou aqui agora, vou salvar essa informação como configuração padrão, vou escolher aqui também como alternativo, e aqui eu vou escrever quebra de controle por país. Apliquei essa informação. Então veja, agora eu tenho dois tipos de relatório. Eu tenho o relatório primário, onde eu vou novamente redefinir meu relatório original. Eu tenho meu relatório quebra de controle por país, que eu tenho esse formato. E eu também tenho meu relatório onde eu não tenho as colunas de atualizado. E esses relatórios que eu estou criando são padrões, então, ou seja, qualquer usuário que utilizar essa aplicação, ele vai se beneficiar dessa customização. Mas eu quero fazer alguma customização muito minha, onde eu quero fazer um filtro. Eu quero pesquisar todo mundo, por exemplo, data de nascimento maior. Deixa eu pensar aqui num outro cadastro. Pode ser data de nascimento, vamos lá. Vou fazer um filtro. Vou pegar data de nascimento dos últimos... semana passada. Ótimo, não tenho ninguém. Então eu vou vir aqui e vou modificar. Ao invés, eu apenas utilizei ali um filtro base para justamente agora fazer essa alteração. Vou mudar aqui últimas 10 semanas. Vamos ver se aparece alguém. Pronto, apareceu. Então ele vai tomar como base aqui uma pesquisa utilizando ali as últimas 10 semanas. Eu quero salvar isso, mas somente numa visualização única para mim. Então vou fazer o que? Relatório, salvar novamente. Vai ser um relatório aqui só meu. E eu vou pesquisar últimas 10 semanas. E eu vou salvar esse relatório aqui. Pronto. Esse relatório, ele ficou como uma visão privada, né? Então ele é único para o meu usuário que está logado Júlio CN Alves 1. E isso qualquer usuário tem o poder de fazer por padrão, porque isso já é habilitado por padrão, esse tipo de comportamento. E é bem legal por conta disso. Então volto aqui no relatório primário, novamente, venho aqui, redefinir, porque eu não quero alterar a visão primária. A visão primária eu não altero, e automaticamente eu tenho agora várias visões. Isso aqui é um tipo de customização que eu estou fazendo no relatório, só que existe muito mais. Eu consigo fazer aqui classificações, agregações, cálculos, ou seja, eu consigo criar colunas virtuais, eu consigo gerar gráficos, eu consigo fazer agrupamentos, eu consigo gerar tabelas dinâmicas. Olha só um tipo de tabela dinâmica bem legal. Eu quero fazer o seguinte, eu vou criar aqui a coluna, o nome, aliás o país, e aqui as colunas pode ser o nome. E aqui na função eu vou fazer uma contagem aqui, ó, uma contagem de nome. Que na verdade esse tipo de informação ele não vai dar certo. Deixa eu colocar aqui por uma outra informação, por cidade. Então veja, nesse caso a cidade é NA, mas se fosse outras cidades acabaria que eu teria mais linhas aqui. E agora eu fiz o agrupamento aqui de coluna por nome, aliás o agrupamento de coluna por país. Então eu tenho Argentina 3, Brasil 3, Chile 3, Chile 3 também, e Uruguai 1. E a contagem aqui é por nome, mas poderia ser uma outra tipo de contagem também. Eu poderia fazer a contagem por e-mail, e é claro que ele faz essa contagem ali já contando também de formas distintas, então também seria bem bacana caso eu tivesse o valor repetido. Eu poderia fazer uma soma. Se eu tivesse ali por exemplo, querendo somar valores, uma contagem de quantidades, uma soma de quantidades, então isso seria bem legal também. Então vou fazer aqui a contagem por e-mail no caso, acho que faz mais sentido. E aqui eu conseguiria ver cidades diferentes também. Eu consigo também pegar essa informação e salvar ela. Eu posso ter uma tabela dinâmica para cada tipo de relatório que eu crio. Então veja, se eu escolho aqui esse tipo de relatório, eu poderia ter uma tabela dinâmica para ele também. Então eu posso fazer uma tabela dinâmica para cada tipo de relatório.
ou seja, para cada visão que eu crio. A visão padrão, a primária, eu tenho uma tabela dinâmica. Para quebra de controle eu poderia ter uma também. O que eu não posso ter é mais de uma tabela dinâmica para a mesma visualização. Isso não é permitido. E eu consigo também salvar essa informação, onde eu vou salvar aqui até na visão primária, na principal. Além disso, eu também consigo ter um outro tipo de informação para a mesma visão. Eu consigo ter um agrupado por. Eu quero justamente fazer um agrupamento por país só. Vou colocar país e aqui eu vou fazer uma contagem de meio, por exemplo. Então aqui eu tenho Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E eu quero ter essa informação também. Então eu consigo vir aqui, novamente, salvar essa informação. E eu consigo novamente só ter um agrupamento e um pivot table para uma única visão. Posso ter mais de um outro agrupamento para uma outra visão, assim como o pivot. E além disso, eu consigo por último criar um gráfico também para essa minha visão. E esse gráfico eu posso escolher inclusive qual que é o tipo de informação que eu quero apresentar. Eu vou escolher aqui um relatório de Pixar. Vou escolher aqui qual que é a informação que eu vou apresentar e qual que vai ser a contagem aqui. Vou escolher aqui fluxo de barra, então vou escolher aqui o país, a função, o valor. Eu preciso ter um atributo numérico e eu não tenho um atributo numérico. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma outra abordagem só para poder conseguir apresentar algum valor. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, olha, um atributo customizado. Vou criar um atributo chamado calcular. Vou por aqui, por exemplo, quantidade de usuários. E aqui eu vou colocar uma expressão onde eu vou retornar sempre o número 1. Automaticamente eu vou ter aqui, olha, quantidade de usuários, tudo igual a 1. Eu criei uma coluna de forma fictícia nesse relatório. Vou pegar essa informação, eu vou salvar também agora, só para mim não perder essa informação. E eu vou utilizar agora no meu gráfico essa informação. Então veja, agora eu consigo escolher um atributo numérico. Essa é a obrigatoriedade que ele estava pedindo. E agora eu vou fazer a soma aqui do label por país. Vou aplicar essa informação. Faltou uma coisa, né? Eu preciso especificar qual que é a função. Eu vou escolher aqui como soma. Pronto. Então novamente aqui eu tenho, olha, Argentina 3, Chile 3, Brasil 3 e Uruguai 1. Agora eu tenho para o mesmo relatório primário, ele no modelo de tabela. Eu tenho agora também no modelo de gráfico, agrupamento e além disso eu também tenho um pivot table. Eu tenho uma tabela dinâmica. Tudo funções que o Excel normalmente proporciona. Nós também temos através desse relatório interativo de forma muito prática e muito dinâmica, com o poder do usuário final também ter a liberdade e a oportunidade de fazer essa customização. E eu consigo novamente salvar esse relatório. Então eu salvo esse relatório aqui como principal, apliquei ele. E agora por último, para fechar um pouco sobre esse relatório, eu consigo agora exportar essas informações. Eu consigo, por exemplo, olha, fazer aqui um download. Eu consigo exportar em CSV, HTML, Excel, PDF e inclusive enviar isso por e-mail. Eu vou exportar aqui em dois modelos. Vou exportar em Excel, essa primeira visão. Vou abrir aqui o relatório para a gente visualizar como que ele apresenta. Então ele criou aqui um relatório já com os nomes aqui apresentados de forma bem visível, com um bom funcionamento. Eu tenho aqui todos os atributos. Eu também consigo exportar
as demais visões. Então eu poderia vir aqui, olha, nesse relatório não consigo exportar, mas eu acredito que nesse eu consiga fazer download. Então eu consigo exportar esse aqui também em Excel, que é a parte agrupada. A mesma coisa vale para a parte da tabela dinâmica, também consigo fazer o download para Excel também. Vamos lá, cliquei aqui nele e aqui o meu relatório com a minha tabela dinâmica. Consigo exportar essa informação de forma muito fácil. Esse relatório aqui eu consigo também exportar ele para PDF e a visão dele fica bem legal. É claro que ele pode ficar um pouco distorcido a depender da quantidade de informação que o relatório tem. Consigo inclusive escolher aqui qual que é o tamanho aqui da página do relatório. Vou fazer o download aqui dessa informação. Vou abrir aqui o Excel. Então eu já apresentei ele aqui no formato paisagem para poder, porque como é um relatório que tem bastante coluna, então faz mais sentido eu ter ali no modo paisagem. E esse aqui é o relatório. Eu consigo selecionar as colunas, ele automaticamente faz um ajuste aqui para poder caber tudo na mesma linha, de forma bem prática. Então o relatório interativo, a vantagem que ele tem para o clássico é justamente essa. Ele é um relatório parecido com o clássico na questão ali de visual ali do layout, por ser uma tabela, mas ele tem essa vantagem. E para fechar mesmo, por último, um ponto que esqueci, eu também consigo aplicar um highlight, que é muito legal. Seria aqui, olha, além aqui da quebra de controle, que nós podemos fazer diretamente na coluna, além de poder esconder aqui a coluna, que é a mesma coisa do que esconder por aqui, apenas ter um facilitador. Vamos colocar um highlight em cima, de acordo ali com o país. Então vamos lá. Clico aqui no formato, vou clicar aqui em destacar e eu vou escolher aqui, por exemplo, que para o Brasil, pode ser essa cor aqui, só para poder representar mesmo. Então aqui eu tenho um highlight aqui, por exemplo, país Brasil. Tipo de visualização, como que eu vou apresentar a coluna. Então quando o país for igual, automaticamente ele já apresenta para a gente as opções aqui. Se eu clico aqui, ou poderia escrever Brasil. E se eu quero pintar somente a célula ou a linha toda? Então vamos lá. Ele pintou aqui somente aliás, ele pintou aqui a linha toda, mas eu poderia pintar também somente a célula. A mesma coisa que o Excel tem, eu também consigo ter aqui nesse tipo de relatório. Posso vir aqui agora, fazer um novo destaque. Posso, por exemplo, escolher aqui agora Argentina pode ser um azul. A cor aqui pode ser preto mesmo, nesse formato. Quando o país for igual à Argentina, ele apresenta aqui nesse formato. E assim eu consigo fazer para todos os demais países. Posso destacar aqui também o Chile. Então o Chile, vamos colocar aqui uma cor, pode ser um vermelho no caso. Escolha aqui Chile, posso escolher aqui o país, legal, ele apresentou já nesse formato. E para fechar, vamos escolher aqui, destacar o Uruguai também. Uruguai. Vou escolher aqui, pode ser um azul, só que um pouquinho mais forte. E aí eu coloco aqui o texto para poder dar um destaque na cor branca. Então, na cor branca eu posso vir aqui e selecionar aqui dessa forma. Então aqui vai ser o formato que a gente vai exportar quando for para o Uruguai. E ele inclusive ele dá uma nota para o meu contraste. Olha só, essa combinação do azul da cor de fundo com esse branco, ele teve uma pontuação aceitável, boa. E aí ele apresentou aqui a capacidade ali
de contraste, então com uma nota muito alta. Então isso é um ponto de atenção quando estamos ali fazendo alguma customização, para não quebrar ali muito a questão do layout, e se atentar aqui com o contraste que será apresentado, e o Apex ele já faz para a gente essa nota. Escolha aqui o país novamente, o Uruguai. Legal, então ele apresentou já nesse formato. Consigo agora salvar essa informação, salvo esse relatório aqui como principal, aliás, como isso aqui, ó, principal. E agora, se eu exportar esse relatório, toda essa customização que eu fiz, ela também será levada em consideração. Então veja, vou exportar em Excel, vou abrir aqui o relatório, e esse meu relatório ele também vai ter esse efeito. Esse relatório ele é realmente bastante fantástico por conta disso. Consigo agora, inclusive para o PDF, também fazer essa exportação e ele apresentar também essa característica no modelo PDF. E ok, só vou ajustar aqui o nome. Provavelmente escrevi atualizado e aqui, pronto. Então esse tipo de relatório ele vai trazer um poder muito alto na questão de customização, além de eu conseguir criar gráficos, tabelas dinâmicas, agrupamento. Quanto mais campo eu tiver, eu consigo fazer mais customizações, e eu também consigo ali definir uma quantidade máxima por página que será apresentada. Por padrão fica como 50, não vejo um problema. Agora, se você quiser visualizar, por exemplo, uma quantidade menor de linhas, a gente também pode escolher aqui um padrão menor. Por exemplo, quero apresentar no máximo 5 linhas por página, e eu habilitar aqui uma paginação a cada 5 registros. Então eu consigo fazer também essa customização. Eu vou mudar aqui para o padrão. Normalmente eu sempre mantenho como 50, que é o limite, é o valor que ele já me gera de forma automática, e acaba atendendo bem. Então é isso, o relatório interativo comparativo com o relatório clássico é essa vantagem que ele tem. Se a gente precisa ter ali que o usuário final tenha um poder de pesquisa, filtros e também de exportação de relatório, o relatório interativo ele vai trazer muito valor nesse sentido comparado com o relatório clássico. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.